Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos ao Mentoria 10K+. Hoje nós estamos com uma convidada, eu sou a Simone Nomura e estou aqui com a Luciana Mols e a gente vai conversar um pouquinho sobre mentoria de carreira e coaching. Como é possível utilizar o coaching para dar andamento aos planos do cliente após um mapa de carreira. Bom, Lu, primeiramente, muito prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que você sabe do tamanho da minha admiração por você, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, né? Você é uma das poucas profissionais que está sempre estudando e compartilhando conhecimento. E agora com a gente também no Mentoria de Carreira, eu estou muito feliz com a sua participação e com essa oportunidade de a gente crescer juntas. E eu queria aproveitar e pedir para você se apresentar. Claro, Luci, a honra é minha, o prazer é meu. Para mim é um orgulho estar aqui dividindo esse momento contigo, que é minha mentora. É uma pessoa que, quando a gente se conheceu lá, a gente se conheceu numa formação executiva de coaching, né? E desde a primeira vez que eu vi a Simone, eu já percebi o quanto que ela era diferenciada. Me conectei muito contigo enquanto pessoa. Eu não sei se tu vai lembrar que durante a nossa formação eu tive eu estava construindo uma experiência para um cliente e aí eu automaticamente acionei a Simone porque eu sabia que ela podia me compartilhar e me ajudar. E tu prontamente, assim, dividiu o teu tempo de uma forma tão generosa que eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, eu quero estar mais próximo dessa pessoa. E aí depois fui buscar a mentoria, hoje estamos no processo de mentoria, então para mim é um prazer poder estar aqui dividindo esse momento contigo. Então, meu nome é Luciana Mols, para quem não me conhece, eu sou a mãe do Lucas, mãe do Pedro, são as minhas verdadeiras paixões e inspirações para poder me tornar sempre uma pessoa cada vez melhor, buscar a minha evolução. Eu venho da área de desenvolvimento humano, trabalhei por volta de 10 anos, mais ou menos, em algumas indústrias multinacionais, onde eu trilhei a minha carreira aí na área de RH, né? E aí, em 2019, depois de ter rodado um pouco o Brasil, passei por vários lugares, passei por Belo Horizonte, depois fui morar um tempo no Pará, depois voltei, vou morar mais no Sul, morei em Santa Catarina e agora estou morando no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha. E depois dessas andanças todas, acabei fazendo a minha transição aí para atuar com coaching, mentoria de carreira, que é a minha atuação e meu foco hoje. Que demais, Lu! Nossa, mas você então só fez a sua transição em 2019? 2019, isso Nossa, eu mesmo. pensei que você já fosse coaching há muito tempo, porque quando a gente conversa sobre coaching, a hora passa e a gente nem percebe, né? Na verdade, eu atuava como coach interna dentro de algumas organizações. Então, como coach, eu atuo desde 2015, 2016. E aí, desde lá, eu venho, né, praticando a experiência, fazia isso como consultora interna. Então, tinha ali alguns clientes que eram os meus coach buyers, né, os clientes internos das empresas, que topavam esse desafio e foram grandes escolas, assim, para mim, porque me fizeram de fato enxergar a importância e o poder que essa metodologia tem no desenvolvimento das pessoas, né? E despertou esse interesse lá dentro de trabalhar com isso especificamente. E aí, em 2019, eu fiz a transição. Que demais, Lu, e me conta, como é que surgiu essa sua paixão por desenvolvimento humano? Ai, desde pequenininha, assim, eu sempre fui uma criança que gostava muito de brincar, de aulinha, de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas a resolver algum problema. As minhas brincadeiras eram sempre em volta disso, assim. Então, desde pequenininha, eu percebia que eu gostava muito de estar envolvida com pessoas, de ajudar, de contribuir de alguma forma, né? E isso foi amadurecendo ao longo do tempo, a minha carreira toda se construiu no RH. E eu tive a oportunidade na minha carreira de passar por vários subsistemas, né, dentro da área de pessoas. Então, eu comecei minha trajetória com treinamento, depois fui para a área de recrutamento, aí trabalhei como consultora interna, sendo BP de alguns líderes, e aí, por fim, fui trabalhar especificamente no desenvolvimento. E aí, ali, eu percebi, dentro de toda a esfera do mundo do RH, eu percebi que ali esse bichinho me tocava mais, assim, fazia o meu coração bater mais forte, meu olho brilhava mais, de poder estar em contato direto com o desenvolvimento de uma pessoa e, consequentemente, de uma organização, né? Então, eu considero que toda a minha história de vida, de alguma forma, ela tem correlação com a escolha profissional que eu fiz.
E especialmente, se porque eu atuo hoje com desenvolvimento de carreira, né? Com mentoria de carreira, com coaching de carreira. E muito voltado por uma grande dor que eu tive na minha vida, assim, em relação à relação que nós temos com o trabalho. Eu tenho uma história onde o trabalho nunca foi uma coisa muito bem vista, assim, dentro de casa. O trabalho era sinônimo de dor, era sinônimo de sofrimento, de obrigação, de algo penoso. Isso muito por conta da trajetória, principalmente da minha mãe, né? E eu via o quanto que ela não se conectava com o trabalho dela, o quanto que não era prazeroso para ela fazer o que ela fazia. Tanto é que ela teve algumas consequências, enfim, até físicas, de saúde, por conta dessa relação com o trabalho. E eu cresci acreditando nisso, assim, poxa, será que o trabalho é um negócio tão penoso mesmo? Será que precisa ser tão difícil assim, né? E esse começou a ser algo que me inquietava. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui vivendo a experiência e eu fui vendo que não necessariamente, que a gente podia ser muito feliz, inclusive, dentro do trabalho, né? E eu comecei a viver isso na minha experiência. E quando eu comecei a entrar em contato com isso e ver as possibilidades que existiam quando a gente tinha uma carreira alinhada com quem a gente é, com os nossos valores, com o nosso estilo de vida, a gente se tornava uma pessoa muito mais feliz em todos os outros contextos, né? E aí essa passou a ser a minha causa principal, assim, eu escolhi trabalhar com desenvolvimento porque eu acredito verdadeiramente que a gente pode viver a nossa realização profissional, que todo mundo pode viver a realização profissional, mas que muitas vezes a gente não conhece, inclusive o nosso próprio potencial, né? Assim, e Verdade. muitas vezes a gente limita os nossos caminhos pelas nossas limitações, às vezes até de crenças, de pensamentos, daquilo que a gente acredita e viu do mundo. Então eu me conecto muito por isso, assim, porque foi uma dor que eu vivi, que eu percebo que eu transformei isso na minha vida e eu quero levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Fantástico, Lu. Ontem nós demos uma aula na pós-graduação e nós trouxemos um dado que as pessoas passam de 60% a 70% do seu tempo ao longo da vida trabalhando, né? Então é difícil você ser feliz na sua vida, ter uma vida plena, se você não conseguir ser feliz no seu trabalho, né? E não adianta a gente falar que vida é uma coisa e carreira é outra. Tudo está muito alinhado. E isso que você falou foi fantástico, a questão das crenças. Porque eu também trabalhava igual uma louca, né? E a vida inteira eu ouvia falar que trabalho dava trabalho, né? Trabalho era suor, né? Sangue, suor e lágrimas. E não precisa ser assim. E eu acredito que hoje eu trabalho muito melhor do que quando eu trabalhava lá atrás, igual uma louca, né? Então a qualidade das minhas entregas hoje são muito melhores e eu sou extremamente apaixonada pelo que faço e também sou melhor remunerada, né? Então eu acho que nós quebramos esse ciclo e essa vontade, né, de divulgar é natural. Você falando, eu fiquei até emocionada porque eu também vivo isso. E pode ser diferente, né? Pode, com certeza. E quando a gente vê que isso é possível e vê o quanto que isso transforma não só a carreira, né, mas transforma a vida de uma pessoa. Porque, consequentemente, eu me sentindo mais realizada na minha carreira, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa mais feliz, mais presente, vou ser uma filha melhor. Então, muda todo o contexto de vida mesmo, né? Então é isso que eu vivi muito na minha história. Eu vi o quanto que a minha mãe ela teve a história dela limitada de vida mesmo, do que ela poderia explorar, enfim, e ser feliz na vida dela, por conta de algumas limitações que ela mesma se impunha, ou talvez até pelo desconhecimento de não saber que existia caminhos melhores, né? E quando a gente passa por isso, eu acho que isso se torna mais forte na gente. Por isso que eu digo que assim é uma causa e eu me conecto muito quando as pessoas têm essa dor. E eu verdadeiramente fico muito envolvida na história e faço de tudo assim para tentar também levar essa realização para as pessoas, né? O papel do mentor de carreira é um pouco isso, né? Tirar o óculos da pessoa que às vezes está sujo, turvo, né? Limpar e devolver para que ela consiga ver tudo isso que a gente está vendo do lado de fora. E às vezes a pessoa está tão machucada, está tão estressada, angustiada, que elas não conseguem ver de uma forma positiva. É difícil acreditar, né?
Com certeza. Quando a gente está com essas limitações, é como se tivesse uma névoa assim na nossa frente e fica tudo embaçado, tu não consegue enxergar possibilidades. Às vezes o que a gente precisa é só uma pessoa para estar ali, para talvez mostrar uma coisa que a gente até já sabe, mas a gente não consegue ver porque a gente está tão viciado, né, dentro daquele contexto negativo, de insatisfação, que a gente precisa de uma mão ali para nos erguer, para fazer a gente levantar de novo e caminhar de uma forma melhor. Eu Verdade. acredito muito nisso. E Lu, hoje eu lembrei muito de você. Eu li Ah, nessa revista aqui, ó, eu até postei nos stories, mas ela trouxe um dado incrível, né? Aqui está escrito o momento do coaching. Então, 88% é o número médio de aumento de produtividade de um profissional ao final do processo de coaching. Segundo uma revista aqui super renomada. E aqui está dizendo que o mais importante, existe muito coaching bom, e o processo de coaching ele é de fato impulsionador, mas que para isso as pessoas precisam dividir o joio do trigo. Então explica para o pessoal, Lu, o que é o processo de coaching, né? E por que as pessoas hoje apresentam tanto preconceito com uma metodologia tão rica? Fantástica essa pergunta, e é uma coisa muito importante de levar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, o coaching, na minha visão, ele é uma metodologia de resultado e de mudança de comportamento, mas que parte de um pressuposto básico, que é a mudança da forma da pessoa pensar. Então, o coaching ele trabalha muito na expansão da consciência da pessoa, né? Ela faz a pessoa enxergar aquele contexto, aquele problema, aquele desafio de outras perspectivas, amplia a visão da pessoa e através dessas mudanças de pensamento e das próprias conexões que a pessoa vai fazendo, ela vai criando ações para que ela vá mudando esse comportamento na medida que ela vá caminhando. Então, ela é uma metodologia que parte do pressuposto de que nós mudamos mais facilmente quando a gente entende e compreende como fazer essa mudança. Ele parte do princípio de que nós temos as nossas próprias respostas. Então, mais fácil do que eu dizer o que tu tem que fazer é te ajudar a pensar de uma forma diferente no que tu está passando e tu conseguir encontrar alguns caminhos possíveis, né? Porque talvez o que vai servir para mim não vai servir diretamente para Simone, mas se a Simone conseguir compreender mais possibilidades, ela entender que o melhor caminho para ela é determinado caminho, ela vai se envolver muito mais naquela mudança, enfim, vai se engajar muito mais naquele processo. Então, o coaching é uma metodologia de resultados que parte desse princípio aí das perguntas e do amadurecimento dos pensamentos, né? E falando um pouquinho dessa questão da banalização, né? Assim, infelizmente, assim, é um papel, né, que acabou realmente sendo bastante distorcido. A gente teve alguns booms assim do coaching no mercado. Eu lembro que lá por entre 2010 e 2014 teve um primeiro boom aqui no Brasil, especificamente, quando o coaching começou a ficar mais conhecido, né? E aí lá por volta de 2018, um pouquinho antes ali da pandemia, houve um outro boom, mas aí foi aquele estouro onde teve uma série de confusões, interpretações completamente equivocadas, pessoas oportunistas, né, que acabaram se prevalecendo aí desse destaque dessa atuação, acabaram se dizendo coaches, enfim, usando a metodologia de uma forma equivocada, porque o coaching ele ainda não é, né, uma profissão regulamentada, ele ainda não é regulamentado dentro do mercado de trabalho. Então, muitas pessoas acabavam contratando profissionais sem se preocupar se tinham credenciais, se tinham formações que eram validadas, né? E hoje em dia, as pessoas já estão um pouco mais atentas para isso, assim, já procurando pessoas que têm certificações que são validadas pelas credenciais lá da ICF, que é um dos órgãos regulamentadores da atuação, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa escolha, porque infelizmente existem pessoas que acabaram distorcendo a importância desse papel, e eu acho que por isso o coaching acabou ficando mais banalizado e perdendo um pouco da credibilidade, né, da aplicabilidade que ele efetivamente tem e que é comprovado que ele tem.
Muito bom, Lu. Eu, particularmente, acho o coaching muito difícil, né? Uhum. A gente acha que é uma metodologia fácil, é uma metodologia simples, e não, precisa, É, além de uma formação em uma instituição boa, muita prática também, né? muita. Porque o ser humano, às vezes, o seu cliente traz algo para você que você precisa o quê? Pensar em uma pergunta estratégica para, de certa forma, mostrar para ele que aquilo que ele tem como limitação é fruto só da imaginação dele. E você não pode, de forma intencional, né, levá-lo por um caminho. Você precisa É. despertar nele, é como se você acendesse uma luz ali dentro, né? E Uhum. ele, a partir daquela pergunta, refletisse sobre algum ponto e ele mesmo encontrar-se a resposta, né? Então ele mesmo monta o plano de ação e assume com o coaching ali os próximos passos. Eu acho incrível, mas eu acho extremamente difícil, né? É. Tanto é que quando eu fiz os cursos de coaching, eu sou apaixonada por desenvolvimento humano e eu sei que essa metodologia funciona. Eu falei, Uhum. hoje ou eu vou me tornar referência em mentoria de carreira, ou eu vou me tornar referência em coaching. Não dá Uhum. para você entrar num nível tão profundo assim em dois polos Uhum. distintos, né? E Uhum. foi aí que eu peguei a mentoria de carreira e falei, eu vou me aprofundar nisso, mas um dia, Lu, eu ainda quero treinar e quero ser competente nisso. Ó, quem sabe não vai ser você É. minha mentora. O coaching, ele é realmente muito desafiador, porque ele trabalha num nível de profundidade de pensamento, né? Então não é algo superficial, não é. E uma coisa que tu falou, assim, que eu acho que é um dos pontos mais desafiadores de quem atua nessa atuação, é o fato de você treinar o tempo inteiro o seu cérebro para não julgar, para não trazer os teus preconceitos, mesmo que indiretamente em uma condução. Eu acho que isso na minha atuação eu vejo que é o mais difícil, assim, porque eu preciso te escutar na tua essência, sem os meus julgamentos. Porque se eu trago a minha experiência para a conversa, eu posso te induzir a fazer uma coisa que talvez não seja o melhor para ti, né? Então eu preciso estar muito desprendida disso, e a gente sabe que é difícil porque o cérebro naturalmente julga, é um processo automático. Então eu luto contra algo que é automático, por isso que eu acredito que é tão desafiador. Mas quando a gente consegue acessar e ver, assim, quando o cliente, uma das coisas que eu mais gosto é quando surge uma pergunta e a pessoa, assim, ela se ilumina de um jeito que é como se caísse uma fichinha e fala assim: meu Deus, como que eu nunca percebi isso, como eu nunca vi isso antes. E a resposta tá ali, só que ela precisa de alguém para ajudar a tirar essa nebulosidade que está na frente dela, né? E a enxergar com mais clareza o que talvez está ali na frente, só que ela não consegue acessar, porque ela está com uma série de limitações ali na frente que atrapalham esse processo. Então Perfeito. é, Muito bom, Lu. E a gente. Isso é importante, porque quando a gente fala de vida das pessoas, a gente não pode trazer o que nós faríamos no lugar dela. exatamente. E assim, eu comprei um livro na época que eu fiz a formação que tem mais de 1.000 perguntas de coaching. Eu achei assim fantástico, Uhum. porque cada uma tem uma função específica e você precisa estar em constante estudo ali, né? Porque se o cliente trouxer um viés, você precisa trazer as perguntas que vão quebrar aquela linha de raciocínio, ou seja, para ele confirmar aquela crença que ele já tem, ou para, de certa forma, adaptar, né? Então, assim, eu acho É. particularmente incrível. E eu queria te aproveitar, Lu, e te perguntar como é que é a sua atuação hoje? Certo. Então, hoje eu atuo como coach de carreira, trazendo aí a mentoria também como um artifício, como uma metodologia para os processos, né? Que é o que eu vim buscar, inclusive, aqui no Viver de Mentoria. E eu trabalho hoje atendendo pessoas físicas dentro dessa atuação mais voltada para a carreira. Então, aquelas pessoas que se sentem perdidas de alguma forma, estão vivendo alguma insatisfação, não sabem direito como direcionar a carreira, precisam de um apoio para planejar, para redirecionar, para construir. O trabalho ele parte muito desse princípio, né?
Tudo isso para levar a pessoa a viver uma carreira que faça mais sentido e que faça ela se sentir muito mais realizada profissionalmente. Eu acredito muito no potencial das pessoas e eu só acho que às vezes as pessoas elas têm algumas limitações que precisam de apoio de algum profissional para ajudar a destravar. Então eu falo muito que eu trabalho com o destrave da carreira, né? E eu tenho uma outra atuação em paralelo, Si, que é através de uma parceria com uma consultoria incrível, que é a Amazing People. A Amazing é uma consultoria de processos, de cultura, né? E dentro da consultoria nós temos um pilar de desenvolvimento. E dentro desse pilar nós construímos experiências aí de desenvolvimento de lideranças. Então eu trabalho fortemente com líderes e trabalho fortemente com fortalecimento de equipes também, fazendo o desenvolvimento das equipes, levando essa base, né, do autoconhecimento para dentro das organizações, usando as técnicas e a metodologia de coaching como uma ferramenta impulsionadora dessas conversas transformacionais. E então levando isso para dentro das organizações também, porque eu acredito que existem duas formas de a gente viver a realização. Por nós buscando a nossa realização, mas também por líderes que são mais preparados e que, sendo mais preparados, eles podem ajudar os profissionais a também viverem as suas realizações. Por isso que eu atuo nessas duas frentes. Que legal, Lu. E agora, com mentoria de carreira, você pode ajudar tanto ali os analistas que são mais júniores e precisam mesmo de um direcionamento, sempre tendo como base o autoconhecimento, e também a alta gestão, né? Com as ferramentas de coaching. Exatamente. E a mentoria, ela veio muito agregar nesse sentido, assim, porque ela traz um olhar diferente do coaching. Ela é uma abordagem de conversa, mas ela é uma abordagem que me possibilita trazer também a minha bagagem, né? Eu também passei por toda essa trajetória e muitas vezes, até dentro dos processos, os clientes pedem isso, eles têm alguns momentos que eles querem ser direcionados. E o coaching, na sua essência, não faz isso. Então, eu vejo que a mentoria, ela traz um complemento muito importante para essa atuação. E, com certeza, para empresas, mentoria é uma ferramenta que faz muita diferença para os resultados organizacionais, né? A gente poderia acelerar muito mais os processos dentro de uma empresa, dentro de uma carreira, se a gente tivesse mentores para poder encurtar esses caminhos e nos mostrar efetivamente possibilidades melhores dentro da carreira, da empresa, enfim. Então, eu vejo como uma metodologia que soma muito ao desenvolvimento, né? Perfeito. E você tendo toda essa bagagem, você também pode orientar, por exemplo, as BPs, né, em planos de Sim. desenvolvimento internos, acompanhamento dos líderes, cascateamento, né, desses conhecimentos da liderança, enfim, ajudar ali nos PDIs também os líderes, né? Bom, eu acho que é riquíssimo, que legal. E me Exatamente. conta, Lu, dessa bagagem riquíssima que você tem. Me fale ali de todos os projetos que você já desenvolveu, que são muitos. Eu lembrei daquele projeto que a gente conversou inicialmente, e eu queria que você me falasse qual deles você sente assim, mais orgulho, mais quentinho no coração. São muitos, assim, né? Eu acho que cada projeto tem a sua particularidade, é sempre uma vida que está ali sendo tocada, que está sendo transformada. Então, as que mais me tocam, as que mais me mobilizam são as pessoas que passam pelo processo de transformação dentro de um processo de desenvolvimento. E eu me lembro de uma cliente que faz, acho que agora uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos que nós trabalhamos juntas. E a história dela me marcou muito, porque ela tinha na época em torno de 46 anos, mais ou menos. Ela era engenheira química de formação, tinha atuado em várias indústrias de peso no mercado, multinacionais. E quando ela engravidou e viveu a maternidade, né, ela decidiu, escolheu viver a primeira infância dos filhos dela. Então, ela ficou em torno de 6, 7 anos, mais ou menos, fora do mercado de trabalho. E aí, quando ela me procurou porque ela queria voltar para o mercado, mas ela se via muito confusa, porque ela não conseguia mais ver que ela seria capaz de voltar para a atuação que ela tinha antes, né? Por conta do tempo, por conta de estar fora do mercado há muito tempo, enfim. E aí, durante o processo, o que foi muito interessante, porque me marcou muito, porque ela percebeu
que a maior parte da trajetória profissional dela, ela viveu de fato a engenharia não porque ela desejava isso, porque ela era reconhecida e validada pelos familiares, pelo marido, existia um valor muito forte de reconhecimento associado àquela escolha. E ela não se via conectada com aquela profissão. E aí, no processo de autoconhecimento, né, ela se percebeu uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Ela era uma pessoa de perfil totalmente voltado para pessoas, dos perfis comportamentais, né? Ela tinha um perfil SI, ela era planejadora, comunicadora, um perfil totalmente orientado para gente. Ela falava de pessoas, o olho dela brilhava, assim, ela se envolvia num contexto que ela até então não havia sentido. E eu lembro dessa sessão, porque foi uma sessão muito especial, quando ela teve esse clique que eu te falei antes, né, que ilumina a pessoa, e aí ela começou a chorar na hora, se emocionou muito, enfim, porque ela entendeu algo que ela mascarava, que ela escondia por receio de quebrar uma imagem que ela havia construído perante a família, perante a sociedade, perante os amigos, né? E a partir daquele momento, nós traçamos todo um plano aí de transição e de capacitação, e ela buscou todo esse processo e hoje ela atua como consultora de desenvolvimento dentro de uma rede de lojas em São Paulo. Tá super bem, feliz da vida, tá fazendo processos, estudos, né, de mentoria, fazendo algumas capacitações em coaching também para se apropriar mais disso. Então não parou de estudar, continua estudando e se vê assim feliz da vida. E aos 46 anos, que é é um outro paradigma que existe, né? Que às vezes eu tô velha demais para fazer uma transição, não tem mais tempo, já passou o meu tempo de mudar minha carreira, de mudar minha vida. E, gente, não existe isso. A nossa felicidade não tem tempo, né? Viver a nossa realização, acho que é um direito que todos nós temos. Então, foi uma história que particularmente me marcou muito, assim, porque foi profundo, muito profundo. Lindo, não? E foi lindo. E se nós pensarmos, o que a gente mais precisa hoje são de pessoas que se importam genuinamente com pessoas. Né? E quando a gente descobre a nossa paixão, a gente tem muita sede de saber, de conhecer, de descobrir. A gente quer se tornar o melhor naquilo, a gente quer ajudar o máximo possível. Daí ela com o perfil IS é um perfil extremamente humano e sensível. Que legal. Exatamente. Estava lá na engenharia, fazendo várias análises, enfim, ela não se conectava com aquilo, mas ela ganhava um reconhecimento que para ela tinha uma importância. E quando ela percebeu isso, conseguiu quebrar isso, né? Nossa, foi um divisor de águas. E isso não tem preço. Tu conseguir levar o autoconhecimento, e isso a mentoria faz muito, né? Levar o autoconhecimento, abrir os olhos das pessoas e ver, cara, o teu potencial é esse, olha quanto que tu tá, talvez, suprimindo de tudo que tu tem para entregar para o mundo, para o universo, para tua carreira. Então, é muito importante. Por isso que eu sou apaixonada por desenvolvimento. E olha que simbólico, né? Porque a sua inspiração foi sua mãe, a minha também foi minha mãe. E ela, após o processo de maternidade, ela conseguiu se libertar, né? Ela conseguiu de fato se encontrar. Então é como se você tivesse ajudado ela nesse caminho e ela de fato conseguiu ser feliz ali na casa dos 40, que é quando a gente tem aquela revolução ali dos talentos. Exatamente. Muito Foi bom. muito especial. Parabéns, Lu, brilhante. E agora, Lu, eu quero te perguntar um pouquinho, né? Como tem sido para você viver o processo, né, do nosso curso Viver de Mentoria? Como que essa experiência veio a te agregar na sua consultoria? Você já trabalhou no RH, já trabalhava desde CLT com desenvolvimento humano, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você mais gostou da nossa metodologia Startse, né? Que coloca o cliente no centro do desenvolvimento dele. O que você está achando desse pool de consultores, né, de malucos apaixonados por gente como você? Como tem sido esse processo? Isso eu vou te dizer assim de todo o meu coração, que a escolha por fazer o Viver de Mentoria, ela veio no momento certo para mim. Assim, eu sempre fui uma pessoa
que buscou referências dentro daquilo que eu estudava. Então, eu sempre procuro escolher aquilo que eu entendo que tem de melhor, assim, no mercado, né? E eu sabia da tua trajetória, eu sabia da tua conexão com a neurociência, que é algo que, para mim, é importantíssimo. Eu acredito muito na neurociência. Quando a gente tem embasamentos científicos, isso traz muita credibilidade para aquilo que a gente está, de fato, desenvolvendo. E eu sabia que tu seguia também essa linha, né? Então, esse foi um dos fatores que mais me motivou a escolher o Viver de Mentoria. E tudo que eu tenho visto até então só comprova isso. Assim, primeiro, a própria ferramenta que a gente trabalha dentro do Viver de Mentoria, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas ferramentas, pelo menos umas 3 aí, do mercado em relação a mapeamento, né? Assessment, enfim. E eu nunca trabalhei com uma ferramenta tão profunda quanto a que a gente trabalha dentro do Viver de Mentoria. E eu já tenho aplicado ela nos meus atendimentos e a diferença de profundidade, de entendimento, de compreensão, de expansão que eu tô tendo nos atendimentos é de fato impressionante. Hoje mesmo eu estava fazendo a devolutiva de valores para uma cliente e foi incrível, assim, o resultado que a gente tem em poucas sessões, muito pontuais, muito cirúrgicas, né? E o quanto que essa ferramenta ela nos traz um embasamento importante. Então, essa é uma das coisas que eu mais gostei de tudo que a gente viu na mentoria. Fora a metodologia em si, que é uma metodologia muito particular, como tu diz, a gente coloca a pessoa no centro. Acho que vocês trabalham os pilares muito estratégicos do ser, do transparecer, né, do comunicar, a forma como como a mentoria é estruturada, tu vê que é uma forma que está diretamente ligada a resultado, né? E de fato dá resultado, porque eu já estou aplicando e eu já estou percebendo nos meus retornos, né, dos clientes. E o pool de consultoras, as conexões que a gente gera num grupo, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente ganha nesse tipo de trabalho. Porque a gente conhece tantas histórias diferentes, a gente vê tantos profissionais incríveis, né? Trabalhando pela mesma causa, tendo valores muito parecidos, e isso assim reforça o quanto que é importante aquele trabalho, nos coloca ainda mais em conexão com aquilo que a gente entrega e nos dá a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. A gente trabalha juntas, às vezes a minha dor é a solução que uma parceira ali tem, e o grupo funciona super bem, né? As trocas, o pessoal está sempre se ajudando, discutindo cases. Então, para o processo de aprendizagem tem sido muito rico. Eu só tenho a agradecer e eu falo assim de boca cheia que foi um investimento muito assertivo que eu fiz esse ano. Já está me dando retornos bem, bem importantes. Que legal, Lu. Que legal. E a gente vai melhorar ainda mais, né? Vai expandir. Eu estou desenhando outras frentes. E assim, o que eu acho mais rico é que vocês são muito diferentes e muito boas no que fazem. Então, assim, tem desde donas de empresas, empresárias, né? Tem heads de RH ali dentro de vários lugares do Brasil. Tem você, que é especialista em coaching, tem a outra Lu, que é de gerenciamento de projetos. Então, assim, é um grupo muito rico. E é legal a gente ter a confiança que se a gente precisar ali, algum cliente nosso precisar, por exemplo, de alguém de gerenciamento de projetos, a gente tem a Lu. Né? Se alguém precisar de um processo de coaching, tem você, tem a Maiara, né? Que enfim, é da Willow, de uma startup, né, de bem-estar. Então, tudo isso também se torna um benefício para a gente se sentir mais forte, mais acolhido e também a gente poder trocar, né? Com certeza. E eu acho que uma das coisas que tu faz muito bem, Si, é conectar pessoas. E isso é uma coisa que é uma habilidade que nem todo mundo tem, né? E tu tem uma facilidade de pensar, nossa, tem aquela pessoa, já conecta com outra, e isso é um ganho, assim, imensurável, porque encurta tantos caminhos. Quando é que eu iria conhecer, talvez, uma pessoa que é dona de uma startup que pode me ajudar e contribuir de várias formas para processos que eu tenho, por exemplo, dentro dos meus atendimentos? Quando é que eu ia conhecer uma pessoa que poderia me fornecer gestão de projetos, enfim, né? Eu acho que isso é uma coisa que facilita muito o nosso trabalho, a rede. Exato, e o melhor, né? Eu acho que todo mundo ali tem o mesmo propósito. As pessoas, obviamente, a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de dinheiro, mas o nosso propósito ele ainda é maior que tudo isso. O dinheiro ele acaba vindo
como resultado da nossa paixão, né? E é natural, porque como a gente não sofre, a gente ama o que faz, além de a gente receber o quentinho no coração, que é a transformação na vida das pessoas, a gente recebe o retorno financeiro. E a gente tem um monte de pessoas que estão ali com a gente, tanto na alegria quanto na tristeza, né? Exatamente. É muito, muito enriquecedor mesmo. E Lu, me conte então detalhadamente para o pessoal também que está nos assistindo e vai nos assistir depois, quais são os produtos que você tem aí no seu portfólio, tanto na sua empresa quanto na consultoria ali, que você já falou para a gente que trabalha com cultura e desenvolvimento. Isso. Então, dentro do coaching, o que eu trabalho? Eu trabalho coaching de carreira dentro de algumas frentes, né? Então, eu trabalho fortemente transição de carreira, quando alguém tem já o direcionamento, sabe o que quer, sabe que quer mudar de carreira e só precisa de um plano consistente para conseguir fazer essa transformação acontecer. Ou quando a pessoa não tem nem ideia, ela está extremamente insatisfeita, não tem ideia do que vai fazer e precisa se descobrir primeiro na carreira para daí traçar um plano para a transição. Trabalho fortemente o desenvolvimento de competências. Então, quando alguém, um líder assumiu uma primeira liderança, né? E precisa mapear as competências que ele precisa potencializar para poder performar melhor naquela cadeira. Então, eu trabalho com um programa de desenvolvimento de competências, de acompanhamento que eu chamo de jornada do líder, né? Então, esse líder que está experimentando pela primeira vez a posição, muitas vezes existem várias dúvidas em relação a processos também, em relação a ferramentas, a técnicas, a como fazer a gestão. Então, eu trabalho como se fosse uma BP externa, vamos dizer assim, né? É um trabalho de acompanhamento dessa jornada de desenvolvimento, até ele se sentir pronto para conseguir tocar o processo sozinho. E dentro do coaching também, eu trabalho com pessoas que querem projetar a sua carreira. Então, eu quero daqui a 2 anos estar num cargo tal, na empresa tal, eu quero ascender de uma forma mais rápida, né? Então, o trabalho de coaching, ele também ajuda fortemente nesse sentido. Trabalho com um produto que é um mapeamento de comportamento, que são assessments, né, de mapeamento de perfil, de valores, de atributos, que inclusive é um dos assessments que nós trabalhamos aqui no Viver de Mentoria. Então, tem a opção de a pessoa também contratar só esse processo de imersão de autoconhecimento, né? E dentro do desenvolvimento das lideranças, eu também tenho alguns produtos voltados para as empresas, que são palestras, workshops. Eu trabalho também com construção de experiências de programa de liderança, né? Então, precisamos desenvolver os nossos líderes, a gente vai lá, mapeia todas as competências necessárias para desenvolver, traça toda uma experiência de um programa, com início, meio e fim aí, que tem, ao longo desse programa, pode ter mentorias, pode ter algumas intervenções de coaching. Então, eu junto as metodologias, né, para entregar uma solução que possa, de fato, provocar ali a transformação de resultados. E eu faço também trabalho de equipes. Então, quando as empresas precisam, estão com um time que não está conseguindo performar coletivamente, né? Tem vários talentos ali super interessantes, mas eles não conseguem performar enquanto equipe. A gente faz todo um trabalho de desenvolvimento de equipes, fortalecimento de equipes, existem algumas metodologias que nos suportam nisso. Então, eu acabo atuando dessa forma. São várias frentes, né? Eu divido isso, a parte mais empresarial, atendendo através da Amazing People, e a atividade mais voltada para as pessoas, em si, para a pessoa física, através do meu próprio atendimento. Fantástico, Lu. Agora eu já sei até quando que a gente já pode te indicar também você e a empresa que você atua. Depois você me passa os temas de vocês. Fantástico, né? E é para isso mesmo. Gente boa, a gente atua o tempo, a gente indica o tempo inteiro, né? Com certeza. E Lu, me conta, desde 2019, quando você fez a sua transição, o que mais você vê como vantagem, né, nesse novo modelo de trabalho que você assumiu desde então? A maior vantagem para mim, acho que são duas em principal, assim. A primeira de todas elas é trabalhar todos os dias com uma coisa que verdadeiramente eu percebo que as minhas habilidades são usadas
que eu percebo que é uma coisa que eu gosto, que me faz entrar em flow. Hoje mesmo foi um dia extremamente cheio de agendas, assim, eu passei das 8 da manhã até um pouco antes de a gente começar agora, dando treinamento, fazendo sessões de coaching, sessões de mentoria. Então é uma coisa que eu gosto. E poder fazer isso a todo tempo, assim, é algo muito prazeroso. É uma coisa que eu vivia parte dela quando eu trabalhava dentro das organizações, né? E agora eu posso viver isso integralmente. E uma outra vantagem é essa flexibilidade que o mundo digital, que os atendimentos também digitais nos fornecem, né? Então, hoje eu posso atender clientes de todo o Brasil, eu atendo clientes espalhados por todo o país, tenho clientes fora do Brasil também. Então, é uma coisa que sem o digital, talvez eu não teria essa possibilidade, né? Então, essa flexibilidade de me conectar com várias pessoas, de fazer os meus horários, de poder, eu percebo que eu tenho uma qualidade de vida muito maior, porque eu consigo equilibrar muito bem isso, eu consigo me organizar aqui as minhas agendas e quando eu quero e preciso também para minha própria saúde mental, física, estar mais em casa, estar mais com os meus filhos, eu faço isso de uma forma muito tranquila, né? Então eu vejo que eu tenho ganhos na minha vida de uma forma sistêmica, assim. É um modelo que hoje, nesse ciclo de vida, nesse momento de vida que eu tô, eu não consigo me ver fazendo diferente. Tá muito Maravilhoso. correlacionado com a minha vida mesmo. E conseguir estudar, né, Lu? Eu não sei como era o seu Ah, dia a sim. dia, mas Sim, eu, sim. quando estava na CLT, eu nunca conseguia estudar da forma como eu gosto. Era sempre correndo, quase não via o pessoal aqui de casa, e estudar sempre eu ia empurrando com a barriga. E foi um pouco daquilo que eu comentei no seu post lá do Sim. Instagram, né? Esperava a vida ficar melhor para eu poder entrar num plano ou procurar um coaching, um orientador, porque nem tempo para isso eu tinha. Olha que loucura. E era naquele Uhum. momento que eu precisava de ajuda, né? Mas na correria a gente nem percebe. É verdade, isso é fato. Realmente, depois que eu adotei esse modelo, né, eu consigo, dentro da minha agenda de trabalho, eu tenho meus momentos de estudo, porque isso está conectado com o meu trabalho. Então, não é uma coisa além, né? Então, quando eu vou ler um livro, vou fazer um curso, isso está dentro da minha rotina de trabalho. É um momento que eu estou dedicando para me aprimorar, porque eu sei que isso vai gerar um valor diferenciado no meu atendimento. Então, faz parte do meu trabalho. E tem muito mais tempo e mais organização para fazer isso, sem dúvida. Não, e isso que você falou é fantástico. O mentor de carreira e o coaching, nós precisamos estar o tempo inteiro estudando até para a gente entender melhor o panorama, né, o contexto de vida dos nossos clientes. E ontem eu estava dando uma aula e eu trouxe para as pessoas: olha, quando você for falar de gestão de carreira, vocês precisam olhar essas frentes aqui. Começa ali no autoconhecimento, mas tem avanços tecnológicos, competências do futuro, o que o mercado está fazendo de inovação, né? Então, como é que a sua área está sendo afetada pela robótica? Teve alguma mudança estrutural? Estar sempre de olho nas evidências científicas, né? O que as pessoas estão testando, pilotando? Como é que a sociedade está respondendo a determinados estímulos? Então, está tudo muito amarradinho. E sempre o pensamento crítico ali no centro, né? E você buscando as evidências, porque em tempos de fake news é muito fácil a manipulação também. E só assim a pessoa é capaz de montar um plano de carreira, que é diferente de um PDI, né? As pessoas também têm muita dificuldade. Até você trouxe que você faz isso na empresa com o coaching, né? Pensando ali, olha, em tanto tempo quero estar em tal posição. Isso é o plano de carreira. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. É, exatamente. Mas essa questão do estudar, eu acho que essa é uma das competências que o mentor ele precisa ter, né? Ele precisa gostar de fato e sim e ser inquieto em relação ao conhecimento, porque a gente trabalha com o conhecimento, a gente trabalha com isso, né? Então eu preciso investir parte do meu tempo nisso. Então essa é uma das coisas que eu mais faço. Eu já fiz vários cursos aí de coaching, estou sempre me especializando, estou buscando especializações diferentes que possam ser complementares. E eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, né? O lifelong learning já é uma realidade, não é uma Exato. tendência do futuro.
Então, a gente precisa cada vez mais se conectar com essa necessidade de estar o tempo todo se atualizando, né? Perfeito. O sexto passo desses que eu trouxe ontem era o lifelong learning. E é engraçado você ter falado isso, porque eu não falo isso, nunca comentei com ninguém. Mas no Viver de Mentoria eu sempre faço uma entrevista antes. E duas coisas eu avalio. Se a pessoa é o meu arquétipo, e o meu arquétipo é esse que está sempre estudando, aí ele é apaixonado pelo que faz, porque o que a gente faz dá dinheiro. Mas eu não quero que as pessoas venham pelo dinheiro. Eu quero que as pessoas sejam apaixonadas por transformar a vida das pessoas, para que o meu propósito seja cumprido por meio delas, né? E vice-versa. E eu avalio se elas são pessoas que buscam conhecimento continuamente, porque é um investimento alto, né? Você sabe, gastou perto de 7 mil reais investindo no Viver de Mentoria, e eu faço um curso avaliando o retorno que vocês terão sobre ele. Né? Se a pessoa não se dedicar, se ela não estudar, se ela não fizer as atividades, se ela não trouxer ali para a prática, ela não vai ter o resultado. Então, eu quero trazer as pessoas que sejam referência na área. E eu tenho vagas limitadas, você viu, né, ali no grupo. Não tenho como pegar na mão das pessoas e levar adiante se as pessoas não forem comprometidas, né? Então, sim, esse é um dos motivos que eu faço essa entrevista antes, porque precisa estudar, precisa ser apaixonado, precisa se atualizar, a gente precisa estar se antecipando às tendências, porque é isso que a gente precisa levar para o nosso cliente também, né? Exatamente. E a gente vê o quanto que isso é claro lá dentro, né, do Viver de Mentoria. As pessoas que estão lá, de fato, são pessoas que vivem o desenvolvimento, que desejam por isso, que têm paixão por ajudar as pessoas e que estão o tempo inteiro buscando informação e dividindo, artigo para lá, indicação de filme para cá, são vários compartilhamentos, então a gente vê que, de fato, esse teu trabalho aí anterior de fazer entrevista faz muito sentido, porque as pessoas que estão lá são pessoas muito bem selecionadas. Comprometidas, né? E Lu, agora eu vou te pedir assim enfim, uma dica pessoal mesmo, assim. O que você diria, Lu, para essas pessoas que amam desenvolvimento humano, sonham em trabalhar com a vida das pessoas, amam estudar sobre o comportamento, desenvolvimento? O que você falaria para essas pessoas que têm medo de fazer a transição? Bom, eu acho que primeiro é importante a gente falar do medo, né? Entender o medo e por que o medo existe. Então, o medo, ele é um sentimento natural, legítimo de proteção nosso. Então, ele faz com que a gente acenda uma luzinha, porque o nosso cérebro interpreta talvez aquilo como, pode interpretar como uma ameaça, porque ele está diante de algo que é desconhecido. Só que a gente sabe, pela neurociência, né, que o nosso cérebro não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, eu posso sentir medos reais, mas eu posso criar coisas, né? E viver um medo que, de fato, ali ele não existe. Então, acho que a primeira coisa é, assim, não negar o sentimento, mas se questionar. O que esse medo está querendo me provocar, né? Será que, de fato, tem alguma coisa ali que eu vou perder, que vai me afetar de alguma forma, ou será que são as minhas próprias limitações? Será que são algumas crenças que eu tenho de talvez não ser capaz de dar conta, de ter medo de fazer essa mudança, né? Então, acho que olhar para esse sentimento, acolher esse sentimento e reconhecer o que ele está querendo te mostrar. Eu acho que essa é a primeira coisa. Falando de transição, quando a gente pensa em transição, tem muitas pessoas que pensam diretamente no empreender, né? Só que a transição, ela não precisa só ser empreender. Empreender é um dos caminhos, mas eu posso atuar como consultora independente, eu posso atuar como consultora parceira de uma consultoria como a B6, por exemplo. Eu posso atuar numa rede de outras consultoras. Então, de acordo com o meu perfil, e aí é onde entra a importância de a gente se conhecer, de buscar esse autoconhecimento, eu vou conseguir direcionar a minha transição de uma forma que faça mais sentido para mim também, né? Então, eu diria que, assim, se
o desenvolvimento é de fato a sua paixão, quanto tempo mais tu vai perder de não viver essa realização? Quanto tempo a vida ainda vai passar e tu vai deixar de viver algo que talvez te faria um bem enorme e que te faria viver uma realização, algo que é impagável? Porque quem trabalha com o que ama sabe o valor que isso tem, o valor pessoal que isso tem, né? Então, não deixe o medo te limitar. Olhe para ele, entenda o que ele está querendo dizer e busque o teu autoconhecimento para entender como que esse processo poderia caber dentro do teu contexto, né? Não necessariamente existe um caminho, existem vários, mas não perca tempo para viver, te dá a oportunidade de viver a experiência, de ter essa realização e trabalhar com uma coisa que tu ama, porque isso é uma coisa que não tem preço. Perfeito, Lu. E isso que você falou, né, do autoconhecimento, eu comecei mesmo assim, eu me senti preparada para atuar onde eu trabalho hoje, depois que eu fui buscar o meu autoconhecimento. E foi um Uhum. processo doloroso e, de certa forma, moroso, né? Começou lá em 2016, aí eu fui entendendo quem era eu, quem eram as outras pessoas, porque para mim a gente era tudo igual. Né? Tinha tudo o mesmo processo. Quando eu vi ali a diferença dos perfis disso, que eu lembro até hoje, eu me senti mal, me senti burra. Eu falei, gente, como é que eu não percebi isso antes, né? Uhum. Acendeu aquela luz e assim foi transformador. E hoje, quando eu tenho essa vida, posso, por exemplo, terminar aqui um atendimento, beijar as crianças, brincar e ficar um pouquinho junto, ajudar na lição, para depois voltar e falo, gente, eu vivo enquanto trabalho, então eu sou feliz aqui, eu desligo a sessão, eu sou feliz com as crianças também, é tudo junto e misturado. Isso para mim, essa liberdade também, olha, não tem preço, viu, Lu? É verdade. Essa é uma das coisas que eu mais reconheço hoje também dentro desse modelo, né? É a liberdade de poder fazer o que ama e viver uma vida, né, que faça sentido. Então, eu acho que o autoconhecimento sempre é a base, não é clichê, mas a gente precisa bater de fato nesse ponto, porque é real, é dali que acontece a transformação, é dali que partem todas as outras coisas, né? Mas eu acho que sempre há tempo para mudar. Nunca se passou tempo suficiente. Se é algo que está latente, que é um pensamento que volta, recorrente. Talvez tu já viu a Simone várias vezes e tu fica com aquela, mas será que é? Será que é para mim? Será que é agora? Sempre há tempo. Sempre há tempo. E no momento que tu te conecta com aquilo que faz sentido, tu percebe o quanto que a tua vida, de uma forma geral, ela melhora. É isso que eu vivi na minha história, que eu vivo na minha história e que eu tento levar ao máximo para as pessoas. Maravilhoso. Lu, queria te agradecer esse tempo que você disponibilizou para conversar com a gente. Foi incrível a live. Eu recomendo muito o seu trabalho, a qualidade, a forma carinhosa como você faz seus projetos, né, os seus desenhos das experiências para a imprensa, que acompanhei um pouquinho. Então, eu queria pedir para você deixar os seus contatos, deixar as suas redes sociais e te agradecer demais pelo seu tempo. Ai, que isso, Si, obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade. Como eu falei no início, para mim é uma honra estar aqui dividindo esse momento com a minha mentora, com alguém que eu me inspiro muito e que tem trazido tantas coisas boas para minha vida, para minha carreira. Então, eu só tenho a agradecer e eu espero que tu tenha muito sucesso, que o Viver de Mentoria possa atingir várias pessoas que também desejam viver disso. Tenho certeza que tu vai poder transformar a vida de muita gente. E quem não me acompanha lá pelo Instagram, meu Instagram é @lucianamols. Eu tenho sempre conteúdos voltados para carreira, voltados para desenvolvimento pessoal, profissional. E lá no LinkedIn também, eu estou por lá, Luciana também, @lucianamols. Fiquem à vontade para se conectar comigo nas redes, que vai ser um prazer poder conhecer vocês também mais de pertinho e poder trocar uma ideia sobre carreira, sobre transição, sobre desenvolvimento. Enfim, estou super à disposição. E obrigada, viu, Si, pelo convite. Foi um prazer. Imagina, um beijo grande. Boa noite. Obrigada, beijo. Tchau, 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 gente. tchau.